Bom, devido à existência de falhas no mercado, é cada vez mais importante a intervenção do governo na economia. De certa forma, a gente tem ali o poder legislativo que cria, que elabora as leis, normas e regras que vão ser colocadas em prática no mercado, e o governo acaba então exercendo o seu poder de normatizar, de legislar para contemplar e tentar evitar os problemas causados por essas falhas de mercado, né? Mas uma questão importante da função do governo refere-se ao que ele desempenha enquanto agente econômico, né? Ele tem funções econômicas para desempenhar, ou seja, ele vai conduzir a economia para atender os seus objetivos de política econômica, ele vai utilizar aqueles instrumentos de política fiscal, monetária, política cambial, de comércio exterior, para atingir esses objetivos, mas essencialmente ele vai estar fazendo tudo isso buscando cumprir as suas funções, em especial as funções econômicas. São 3 as funções econômicas do governo: a função estabilizadora, a função distributiva e a função alocativa. Nós vamos nesse momento conversar um pouquinho sobre cada uma dessas funções e explicar em qual momento o governo então vai estar fazendo políticas que o auxiliem a desenvolver essa função econômica. A primeira função que vocês têm aí no slide que nós vamos discutir seria a ideia de que a presença do Estado é necessária porque ele deve desempenhar as funções de alocativa, que é a oferta de bens públicos, a justa distribuição de renda, que é a função distributiva, e a estabilizar os preços e o sistema de preços da economia, que é a função estabilizadora, né? Então, na primeira função, no próximo slide, vocês podem ver que é a função distributiva. Então, como é que o governo atua na função distributiva? Nós vimos que o governo, ele arrecada impostos, e aí ele tem que redistribuir esses impostos. Então, na função distributiva, ele vai pegar uma parte dos impostos que ele arrecadou lá, do imposto de renda, do IPI, né, dos impostos diretos e indiretos, ele vai pegar os impostos que ele arrecadou, normalmente nos segmentos mais ricos da sociedade, né, pessoas, setores ou regiões. Então, às vezes, você tem o imposto de renda, quem costuma pagar mais imposto de renda são os mais ricos, né? Você tem setores, por exemplo, na indústria da construção civil, na indústria automobilística, nos setores industriais, normalmente você vai arrecadar muito mais impostos, como o IPI, imposto ICMS. E regiões, você tem diferentes regiões que contribuem de maneira diferente para a arrecadação. Por exemplo, a região sul e sudeste arrecada-se muito mais impostos nessas regiões do país. E aí o governo vai atuar transferindo essa parte da arrecadação para os segmentos mais pobres. Então, ele vai, por exemplo, coletar imposto de renda e vai promover políticas como Bolsa Família, Bolsa Escola. Ele vai arrecadar impostos de IPI, ICMS e vai investir em outros segmentos, como alguma coisa na agricultura familiar, alguma coisa na linha de promoção de subsistência, política de socorro a áreas que foram devastadas ou que estão sofrendo com questões ambientais. E ele também pode fazer a distribuição de maneira a privilegiar a questão de regiões. Então, ele arrecada impostos na região sul, mas ele distribui essa carga de impostos, oferecendo e devolvendo recursos para os outros estados. Então, no Brasil, as políticas que o governo vai utilizar para a distributiva são políticas de subsídios, transferências, programas sociais. E aí a gente tem, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é uma forma de distribuição de verbas federais, na qual o governo federal repassa uma parte da sua arrecadação para os estados e municípios, e ali existe uma regra. Para contemplar essa questão distributiva, o governo normalmente distribui recursos de acordo com o inverso da renda per capita. Então, nós vimos que o PIB per capita, ou renda per capita, é a renda de uma região dividida pelo número de habitantes, né? Então, quanto menor for essa renda per capita da região, maior a participação ou a maior parcela de recursos que ele vai receber em forma de FPE, Fundo de Participação dos Estados, ou FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa é uma forma do governo desempenhar a sua função distributiva. Nós temos uma outra função que vocês podem ver no slide. Agora nós vamos falar da função estabilizadora. E aí, acontece que na função estabilizadora, o governo ele vai atuar
para controlar normalmente o nível de preços. Então, hoje no plano real, a preocupação do governo em controlar e manter a inflação baixa é uma política de estabilização, ele está exercendo a sua função estabilizadora. Aí ele vai utilizar os instrumentos como política fiscal, monetária, comercial e de renda, visando manter a estabilidade da economia. Neste caso, ele vai intervir com um objetivo, né? Em especial, ele procura amenizar os efeitos de algum tipo de ciclo na economia ou sobre os agentes econômicos. De que forma? Então, por exemplo, se nós tivermos hoje um problema de aumento do desemprego, vamos imaginar aí que agora que terminam os jogos da Copa, a gente venha a ter um problema de aumento do desemprego, queda na produção e aumento do desemprego. Então esse é um momento cíclico, porque a produção vai crescer menos do que cresceu no período anterior e o impacto disso é o aumento do desemprego. Para isso, o governo já tem algumas políticas, por exemplo, ele tem o seguro-desemprego, ele tem os diferentes auxílios, ele tem o programa de capacitação e recolocação da mão de obra. Então ele vai desenvolver programas para evitar que, por exemplo, um baixo crescimento, um baixo nível de produção, aumentem rapidamente o nível do desemprego. Essas políticas, essas funções econômicas, a função estabilizadora e a função distributiva, elas acontecem também em nível local, quer dizer, os municípios, eles têm como atuar através de suas políticas para promover a estabilização lá no município. Muitas vezes é possível o governo municipal observar qual é o impacto dos impostos, do IPTU, por exemplo, e do ISS, antes de propor um reajuste desses impostos. Pode criar e desenvolver junto aos vereadores alguma lei de incentivo à indústria e comércio na região, para que ele consiga promover o crescimento, a estabilização ali daquela economia, né? O crescimento e, ao mesmo tempo, promover a geração de emprego e renda no próprio município. Então, essas funções econômicas, elas não são funções só do governo federal, nem do governo estadual. Elas devem ser exercidas também aí pelos governos municipais, né? Pensar a sua realidade local para, a partir disso, conseguir elaborar propostas e políticas, né? Tem uma outra função que é a função alocativa. Então, na função alocativa, o governo vai oferecer bens e serviços públicos, como a gente comentou. É uma externalidade? Concorre com alguns serviços privados? Concorre. Mas é fundamentalmente importante que os governos desempenhem a sua função alocativa, ou seja, eles têm que ter a capacidade de oferecer bens e serviços que atendam a uma realidade. Por exemplo, no caso municipal, observar se os recursos que vêm para investimento em saúde estão conseguindo equipar, preparar, por exemplo, os postos de saúde, os hospitais, as escolas, as creches. Por quê? Porque ali está o foco de serviços públicos importantes para o município e para uma região. Muitas vezes os governos municipais têm uma atitude, às vezes, passiva de esperar o recurso chegar e de praticar, por exemplo, só a medicina curativa. Ou seja, esperar as pessoas ficarem doentes, as pessoas ficam doentes, as pessoas recorrem ao posto de saúde e aos hospitais. O que vai acontecer? Qual é a consequência disso? A consequência é que daí a política alocativa nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai ter postos de saúde e hospitais o suficiente para atender todas as pessoas. Por quê? As pessoas ficam doentes recorrentemente porque não tem saúde preventiva. Então, por exemplo, se falta um programa de combate à dengue, se falta um programa de controle de epidemias, se falta um programa de preservação ambiental, de coleta seletiva no município, tudo isso acaba impactando lá no problema da saúde. Então, a saúde nunca tem dinheiro suficiente para atender toda a população. Então, é importante que os governos municipais pensem a questão da sua função alocativa. Continue estudando.